Muito bom dia. Mais uma terça-feira aí, você com a gente para aprender. Porque vocês sabem que o projeto é para isso. Entregar insights e ferramentas que vão facilitar a vida de todos vocês dentro do mundo empresarial. E eu estou novamente com Juliana. Olá, bom dia. Ela gostou de fazer o podcast comigo. Você vê, então, a gente veio de banda hoje, tá todo mundo de preto. E hoje nós estamos aqui nós vamos falar de um tema que afeta tanto prédios residenciais quanto prédios empresariais. E vocês lembram que teve um podcast que a gente passou para falar sobre o problema da menina que faleceu por conta do problema de uma piscina dentro de uma academia? Nós vamos falar sobre temas correlacionados. Hoje nós vamos tratar sobre problemas comuns dentro de condomínio e como evitar prejuízos em manutenção de bombas. Eu tô hoje com Maurício Avanzi, da MF Bombas. Maurício, seja muito bem-vindo. Obrigado, bom dia. É um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigada. Também a estreia do Maurício. Nunca foi num podcast, então muito obrigada por dar a honra ao ConectaCast a ser sua primeira vez participando de um projeto assim. E vamos começar falando aí sobre a sua trajetória. Conta um pouquinho para quem tá ouvindo a gente. Lembrando, vai aparecer o QR Code, se inscreve no canal para você ver quem será o nosso próximo convidado, tá? Conta um pouquinho pra gente sobre a sua trajetória e por que você resolveu criar a MF Bombas. Bom, há mais ou menos 14, quase 15 anos atrás, eu comecei nesse ramo por uma necessidade financeira e... De instalações hidráulicas. Sim, eu não conhecia nada, não tinha conhecimento nenhum dessa área. Eu trabalhava em um local e por conta de ter filho pequeno, precisava de um tempo melhor, de qualidade, mais tempo né? Em casa, né? Porque precisávamos de outras pessoas para cuidar do filho na época. E também financeiramente. E onde eu trabalhava, onde eu aprendi até a profissão, a empresa, na frente de onde eu trabalhava, eles trabalhavam com bombas d'água, e eu conheci algumas pessoas de lá e pedi uma oportunidade de estar trabalhando lá. E me deram essa oportunidade, eu fui aprendendo a profissão, em alguns momentos até na marra, né? Porque a empresa precisa de agilidade, muitas empresas precisam, e hoje eu vejo isso por ter a minha empresa. E acabei em menos de 2 meses estar me virando sozinho na rua. Que legal. Uma coisa que eu não fazia nem ideia de como funcionava. Aprendeu na raça. Aprendi na raça, os profissionais que eu fui acompanhando no início, muito bons, então me ajudaram bastante, eu consegui aprender rápido com eles. E aí outras coisas a gente foi aprendendo com a mão na massa mesmo, né? É aquilo que a gente fala de faculdade, né? A gente aprende o técnico, mas fazer mesmo... É no dia a dia. É no corre. Eu não tinha curso de nada que tinha a ver com isso, né? Eu aprendi algumas coisas, fiz alguns cursos, depois durante a trajetória nessa empresa. Mas mesmo assim, a maioria das coisas que eu faço, eu aprendi tudo na marra. Tudo coisas que muitas pessoas até estudaram, fizeram cursos, sim. Não desmerecendo, é óbvio que você tem uma parte mais técnica, consegue ver até melhor o problema do que eu. Você não pena tanto pra aprender, né? Mas assim, eu não tive tempo pra isso, né? Eu precisei aprender na marra, então... E aí eu fiquei uns 6 anos nessa empresa, e na época eu ainda era casado, né? Com a mãe do meu filho, e... Na época, o dono da empresa nem estava na empresa, estava a viagem com família para fora do Brasil, e eu fui dispensado pelo gerente, por motivos dele, mas enfim. Eu já estava querendo abrir um negócio meu, na época, mas não nessa área, né? Porque não é uma área fácil, né? É um trabalho braçal muito pesado. E vamos lá, uma coisa é você trabalhar numa empresa que já tem um know-how e já tem uma cartela de cliente. Agora você começar do zero, imensa, né? Ele tem uma estrutura muito boa. Você começou do zero, né? Do zero, comecei de baixo. Exatamente. E eu tinha ideia, então, antes de eu ser dispensado da empresa, eu estava começando a pesquisar uma coisa que seria melhor para mim fazer sozinho. E como eu fui mandado embora, eu falei, bom, não vou ter o que fazer, eu não quero voltar a trabalhar para ninguém. Eu sempre tive isso, mas eu falei, não quero. E aí peguei o dinheiro da minha rescisão e investi todo em ferramenta e comecei a trabalhar por conta. Aí
Com 1 ano de empresa, houve a separação com a mãe do meu filho, onde tudo começa a ficar mais difícil, né? Porque Atrapalha tudo, né? Cabeça, financeiro. cabeça, sim. financeiro, enfim. E aí comecei. É aquela, né? Começou o quê? A vida. A vida começou a te dar umas rasteiras. Exatamente. Aí comecei, e aí agora em janeiro, fez 8 anos que eu Olha, tenho a que minha maravilha. empresa. Nossa, parabéns. Olha, esse é a valorização do suor do empreendedor. É difícil, a gente sabe que é custoso você ser empreendedor. Primeiro que é difícil ser empreendedor. Segundo que é difícil ser empreendedor no Brasil. Terceiro que você não pode desistir por isso. Porque foi difícil, a trajetória foi. Mas olha onde você tá hoje. É prazerosa agora. Né? As coisas que você Isso alcançou com isso, né? É assim, e durante esses 8 anos, passei por momentos assim muito difíceis, né? De chegar até quase falir a empresa, mas eu falei, não vou, porque eu vou dar certo. Vou dar certo. Ainda não estou onde gostaria. Mas é um processo. É isso, é um processo. Com certeza. E coisas que acontecem durante ao decorrer do tempo que fazem a gente focar mais ainda em dar certo, né? Então, são 8 anos aí de luta mesmo, de até pessoas de trabalhar junto, deixar a gente na mão, que vocês devem saber, né, como que é. De contar com aquela pessoa, ajudar pessoas e no fim essa pessoa não fazer diferença pra ela o que você fez por ela, mas isso faz parte até no nosso pessoal, não é só no trabalho. Faz parte das relações, as pessoas não saberem dar valor, Isso seja acontece. pessoal, seja profissional. Então, exatamente. Eu acho que a gente fala muito sobre parceria aqui, e mesmo com essas situações acontecendo, que infelizmente faz parte da vida, a gente não consegue contar com consideração de todo mundo. É isso mesmo. Mas o legal é não desistir, porque ainda assim, na trajetória, a gente conhece pessoas boas que a gente consegue contar com elas. Com certeza. Sabe? Eu acho que e isso vale muito. Vale. Né? A Gil... Foi um suor conseguir trazer ela pra cá no primeiro podcast. E eu fiz uma surpresa, porque eu falei pra ela que eu queria ela como co-host. Foi uma surpresa carinhosa. Entendi. Eu falei que eu ia estar aqui, que eu ia preparar, e aí ela chegou, E não ela me tava, chamou. eu não passei nada. Mas hoje Só pra ela sentou, é tranquilo falar. Então assim, aproveitar espaços como esse pra poder divulgar as empresas, e a gente dá muito valor a trazer valor, isso é verdade. quem empreende, quem entende o suor, o custo. No primeiro ano da empresa, cada 2 meses era assim, não, eu vou voltar pro CLT. Eu vou voltar pro CLT. Não tá dando certo. Porque assim, primeiro ano entrava cliente, saía cliente. Era assim, o tanto que entrava era o tanto que saía. Não, e não só isso, né? O financeiro também. Você não vê girar, né? É muito difícil. Saber separar o seu pessoal do financeiro da muito empresa. difícil. Tem pessoas que não sabem separar. E quando vai ver já... E me fala uma... Desculpa, eu pode falar. só queria fazer uma observação que acho que é importante, né? Que às vezes é muito fácil falar quando você agora tá do lado... o empreendedor, você está do lado aí... Hoje eu sou o dono da minha empresa. É muito fácil falar, mas o pessoal te deixou na mão. Eu, como fui funcionário, eu sei principalmente valorizar, porque hoje em dia, como diria até meu avô, reconhecimento é dinheiro no bolso. Então muitas vezes é fácil falar que a pessoa deixou na mão, só que você não pagava o que ela merecia. Não. Às vezes não é assim. Entendeu? Às vezes não é isso. Às vezes você pode pagar o que até mais você reconhece, e mesmo assim a pessoa deixar você na mão. Então acontece, né? Acontece. Eu acho legal falar, porque é muito fácil falar só criticar o funcionário, né? Falar que o funcionário deixou na mão, porque tem patrão também que também não é bom. Que infelizmente que não dá age valor legal, para não aquele reconhece. funcionário, né? E eu vou ser sincero pra você, na empresa que eu trabalhei antes, não o dono da empresa, mas o gerente não reconhecia o A funcionário. gente Fazendo estava falando Não no reconhecia. podcast, teve um podcast desse mês que a gente falou sobre isso. Às vezes o problema das empresas não são os funcionários, são os líderes. Os líderes, não é nem Que o dono, às é, vezes. são quem os líderes. comanda. O dono às vezes nem sabe que Não isso sabe O que tá acontecendo. Exatamente. E é triste, porque às vezes a gente perde bons funcionários e uma boa equipe por falta de uma liderança adequada. Sim. E Maurício, me fala uma coisa. Vamos tirar o Technicase e vamos trazer aí nomes pra gente leiga entender. Tá. Vamos começar do começo. Explica pra galera que tá assistindo a gente o que são instalações hidráulicas, que é o básico, né? Vamos começar por aí. Tá, o trabalho que a gente faz hoje,
condomínios, tanto residenciais como comerciais, e até de casas também, passam por esse trabalho que a gente faz por conta de piscina e outras situações. Essa parte hidráulica que a gente trabalha é o bombeamento. É o bombeamento de água. Então é o bombeamento de piscina, que é para o tratamento da piscina, ela precisa ser filtrada. Quem faz esse trabalho é uma bomba que faz a água passar por um filtro e retorna para a piscina com esse tratamento, fora o tratamento de piscina, que é outra situação. Nós temos normalmente em prédios, né? Porque por conta da altura, a água da rua não tem pressão para subir para uma caixa d'água superior. Tá. Então existe um reservatório inferior que armazena a água da rua. E aí nós temos o sistema de bombeamento que, identificado quando precisa de água lá em cima, tem um sistema que identifica, um sensor, legal. Que se chama um sensor automático. Ele identifica que precisa de água, ele manda um sinal para um painel lá no reservatório inferior, onde tem bomba que faz essa água subir. Quando enche, esse sensor elétrico desliga a bomba para não dar transbordo, para não ter esse problema. E temos o sistema de bombeamento de água, tanto de mina d'água, porque quando você cava um subsolo, principalmente em condomínio, você acha lençol freático, você precisa... dependendo da profundidade, você precisa fazer um poço de esgoto, porque o que é abaixo do nível da rua... vocês achando que é só máquina. A gente tá falando aqui de geografia. Então, isso, já ia falar isso. Olha e a gente não faz ideia. E eu achando que era só um... O que é abaixo do nível da rua... Isso, o que é abaixo do nível da rua não tem força para ir pro esgoto da rua. Então ele vai para um poço lá no subsolo, no primeiro, no segundo, no terceiro, seja lá quantos tiverem. E aí essa bomba joga no sistema de esgoto da rua. Então significa que você faz tudo isso? Isso, e tem ainda a parte que, vamos lá, que tem uma outra parte que eu até ia comentar. Lá em cima, o que é próximo da caixa d'água, às vezes primeiro ou segundo andares próximo à caixa d'água, vai o penúltimo e o último. Às vezes não tem pressão de queda, porque é muito próximo. Isso acontece em casas também, às vezes não tem pressão. E aí você tem também lá em cima uma bomba que pressuriza essa água. Ele recebe a água da caixa, se você mora no último andar e você abre a torneira, ele vai identificar uma falta de pressão e vai pressurizar pro seu apartamento. É muito complexo o negócio. Nossa, eu achando que era tipo só um aparelho que você colocava lá, também. sabe? E aí vocês não me perguntaram, mas como pessoas inteligentes que vocês são, eu sei que vocês me perguntariam. Mas que você não deu tempo. E a queda pros apartamentos lá embaixo não é muito forte? Existe um sistema que reduz a pressão. Para jogar a pressão certa, se você mora no primeiro, segundo, terceiro, quinto. Chega uma pressão muito forte, vai estourar. Pra ser uma coisa equilibrada. O que vem legal, de cima gente. vai vem chegando de cima, até vai chegar. lá embaixo igual. Vai ter um sistema que se chama que é de redutora de pressão, que também mexemos, que reduz a pressão para chegar no seu apartamento com o quilo certo, que fala por quilo, né? Vai chegar com a pressão certa para não estourar. Torneira. Você viu que é quilo, não é nem litro, né? Litros, nada, é quilo. Para chegar o quilo certo, porque a pressão ela dá quilo, né? Recebe o quilo. Então você regula a pressão para chegar com o quilo certo. Para 2 quilos, 2,5 kg, você regula assim, essa pressão. que interessante, porque normalmente quando a gente vê a galera falando que trabalha com isso, a gente imagina só a bomba, só o aparelho, né? A gente não imagina Exatamente. que tem tudo isso por trás. Mesmo assim, você às vezes não sabe nem como imaginar, porque você não vai lá ver. Sim. Os condomínios não deixam o morador ter acesso. Porque nem é bom, é perigoso. Sim. Tem que ter uma cautela com Mas olha que interessante pra você que mora em prédio ou que tem uma empresa num local, num edifício. Você achando que tá faltando água só por uma questão simples, às vezes não é o tanto de coisa que tá embutida nesse sistema. Às vezes falta água na rua, mas no seu prédio não falta porque você tem um reservatório. Ele dá conta até voltar a água da rua. Mas todo edifício tem reservatório? Olha, ou o correto é ter e tem uns que não tem? Eu vou te falar que é difícil. Tem uns. Hoje tem edifícios, aqueles. Eu não sei dizer o nome, mas que eles são estreitos, porém são compridos. Compridos, Tipo, às vezes ele tem. Estúdio? Tipo estúdiozinho hoje, que fazem mais estúdiozinhos. Às vezes não tem bomba, por quê? Porque ele é baixo. 2, 3 andares e tem pressão para a água da rua subir. Mas muitas construtoras hoje estão optando por fazer o bombeamento, mesmo sendo baixo,
São poucos que não tem, mas a maioria, pelo que o meu conhecimento, que não é tão grande assim, mas a gente procura se informar. A gente procura se informar. A maioria está fazendo por quê? Porque por mais que às vezes tenha pressão da rua, se falta água da rua, mas não vai abastecer lá em cima. Mas tudo bem. Mas tem vezes que se der algum problema na bomba... Sim. Todos os apartamentos ficam sem água. Depende. Só deixa eu perguntar uma coisa. Se ele tem 2 torres, 2 lados, existe um lado ter água e o outro não? É uma bomba para cada um ou é uma bomba para os dois? Assim, ó. Vamos falar uma torre. Uma torre, normalmente, existem duas... Vamos falar só do sistema de água potável, tá? Uma torre tem 2 bombas. Uma é reserva da outra. Então a gente costuma dizer que quem tem 2 tem uma e quem tem uma não tem nenhuma. Eu tô te falando isso, sabe por quê? No meu prédio, teve um dia, faz o quê? Uns 2, 3 meses mais ou menos, eu fui abrir a torneira para tomar banho, não tinha água. Eu falei, opa, liguei para minha vizinha, eu tô no 9º andar, liguei para minha vizinha do 2º. Ela tinha água. Não estava descendo direito? Assim? Deu um problema na bomba. Então, o que acontece? Quem estava lá em cima já tinha acabado a água, porque a água estava descendo. Porque ela acaba primeiro. Ela acaba primeiro, estava descendo. E ela que estava lá no 2º andar, ela tinha água bonitona. Aí depois que a água dela foi acabando. O que acontece? Se você tem 2 torres no condomínio, às vezes tem condomínio que tem mais, 4, 5. A gente tem condomínios que às vezes a gente atende que tem 12 torres. Cada torre vai ter o seu sistema de bombeamento. Cada torre. Por quê? Porque se a sua torre der problema nas bombas, eu não vou ficar com 12 torres. Sem água. E também a bomba ela não comporta, né? Depende da quantidade de torres, a quantidade que precisa de água para aquela torre. Hoje é 15, 20, 30, 20 e poucos andares. Se você colocar só um sistema de bombeamento, não vai dar conta para todas as torres. A bomba vai ficar ligada o dia inteiro. Isso vai acabar danificando ela. Então, assim, tem 4 torres, pode multiplicar por 2. São 8 bombas que tem no condomínio só de bombeamento de água potável. E aí, se você tem problema em uma bomba, você tem a bomba reserva. E aí, se você tem problema nas 2 bombas, é onde pode dar o problema de falta d'água. O que acontece? Mas eu tenho uma bomba lá, estava funcionando, mas até identificar é onde dá falta d'água. Você só identifica, se não tiver uma vistoria diária do próprio condomínio, não tem como você identificar se a bomba está funcionando ou não. Então, assim, referente a essa rotina diária do síndico, provavelmente é o síndico... Zelador. O síndico, ele é responsável por todo o condomínio. Mas como é que ele sabe o que ele precisa olhar? Isso é instruído para ele? Não, na verdade é assim, ó. A gente fala, e muitos zeladores fazem. É o básico. Ele vai lá na casa de bomba de água e testa manualmente. Existe uma função automática, que é aquele sensor que a gente falou. E existe o sistema manual, que você pode ligar manualmente. Até porque, se falhar a boia automática, que a gente chama lá em cima, como que você vai mandar água até trocar a boia automática? Como. Aí você manda manualmente. Então, muitos condomínios, a maioria deles, existe o sistema manual e automático no próprio painel. E aí você vai lá e joga para o sistema manual. Esse teste, para ver se a bomba está funcionando, todos os dias de manhã, seria interessante o zelador, que é o responsável, fazer esse teste lá, ligar a bomba 1 e... Não fazem. Eu já cheguei a... nós temos 2 situações. Eu tenho um contrato lá com o prédio. Então, assim, o problema de não funcionamento, se não funcionou, o problema é nosso. Ele abre um chamado de emergência. Nós vamos lá e identificamos o problema. Só que nós temos alguns condomínios que o zelador, além de ter boa vontade, porque não é obrigação dele, tá? Como a gente fala até... É importante falar, não é obrigação dele. Mas ele tá preocupado com o condomínio, tá? Então ele vai lá e testa, ó. Deu falta d'água aqui... E a bomba aqui não tá ligando, nem no manual, nem no automático. Às vezes, com boa vontade, eu tenho alguns zeladores que são parceiros nossos, que ajudam a gente e também preferem fazer assim, que até os próprios síndicos pedem pra gente, junto com eles, por eles terem um pouco de entendimento, pedir pra eles fazerem, a gente fala assim, ó, faz isso, isso e isso, que é uma coisa básica. Funcionou.
Ok. Dá tempo de eu ir depois e verificar Pra o verificar restante o do que tá sistema. acontecendo. O que pode ter acontecido. Às vezes um pico de energia tem um sistema de proteção da bomba que vai desarmar a bomba, não vai deixar a bomba funcionar. Por quê? A bomba hoje, a maioria das bombas, elas têm 3 fases de energia. Não sei se vocês conhecem essa informação. Hoje a gente pega uma tomada, elas são uma tomada 110, ela tem um neutro e uma fase, que faz o 110. E a 220 são 2 fases 220 para fazer. Então, a bomba, elas são 3. Então, todo condomínio, a parte responsável por energia da cidade que manda para o condomínio, entram 3 fases 220 dentro do condomínio. Nossa, eu não Porque fazia ideia. até por conta de elevador, porque puxa muita energia, precisa de muita energia. Então, as bombas, a maioria são 3 fases. Então, existem sistemas que têm proteção contra a falta de fase, por exemplo. Se faltar uma fase da rua, não deixa a bomba funcionar. Porque ela funciona com 2 fases, só que ela queima. São coisinhas mínimas que a gente não faz ideia. E me tira uma dúvida, Maurício. Assim, a gente faz spoiler, né, dos convidados antes deles virem. Eu sei que uma das coisas que você trabalha é com manutenção, não é só a ação efetiva. Você trabalha com manutenção preventiva. O porquê que essa manutenção preventiva é importante? Vamos lá. Eu fiz uma visita no seu condomínio para verificar lá, eu tenho um contrato. Se o condomínio não me chama para verificar nenhum possível problema que ele está identificando lá, eu vou lá uma vez no mês e faço uma manutenção preventiva. Tá. Ou uma conservação mensal, que a gente costuma falar. Isso já tá dentro do dentro do meu contrato. Pacote, uma vez por mês. Se você não me chamar uma vez por mês, eu vou Você lá. vai aparecer lá. Aí o que eu vou fazer? Eu vou fazer teste em tudo. Faço teste na bomba, faço teste no automático, faço teste, ouço ruídos. E aí é que tá a manutenção, que a gente fala também, a conservação mensal, que é ir lá e deixar tudo ok, ver se tá tudo funcionando. E tem a manutenção preventiva. Eu fui lá e testei as 2 bombas de sistema de água potável. Uma tá com um ruído muito grande, mas tá mandando água. E a outra não. Eu vou notificar para você no meu relatório. Ó, eu tenho a bomba 1, tá com ruído então muito você forte. também entrega um relatório pro Sim, pessoal do prédio ali de tudo que você fez. Temos um relatório. Antigamente se fazia isso muito, um relatório Manual, manualmente. né? Hoje a gente já tem empresas que prestam serviço pra gente, que conseguem deixar a gente fazer um relatório Porque totalmente você tem digital, né? Você tem parceiros para fazer essa manutenção preventiva? Hoje, eu, Maurício, eu dou preferência em eu estar sempre à linha de frente. Legal. Mas como eu tenho que cuidar de outras demandas outras também, coisas né? da empresa, eu tenho alguns parceiros, né? Tenho alguns parceiros, inclusive porque o nosso atendimento ele é 24 horas. É um diferencial, hein? Não é todo lugar que tem atendimento 24 empresas horas. empresa de bomba normalmente tem que trabalhar assim, porque se eu tenho um contrato com você e falta água de madrugada, você não pode ficar E sem água até você outro chega dia. em quanto tempo? Você tem um prazo para você chegar? Sim, normalmente a gente dá um prazo de 2 a 4 horas. Tá. Porém, depende da situação. Como eu falei. Ó, uma bomba não funcionou. Mas você tem a outra. Mas eu tenho a outra. Põe ela pra funcionar. Ó, ela não tá funcionando mesmo. Vamos dizer que não foi um zelador que conseguiu seguir aqueles passos que eu pedi. Porque se ele seguir aqueles passos, eu já meio que vou saber o problema que pode acontecer na bomba. Então eu já vou lá até pra retirar o equipamento. Porque nós damos manutenção no equipamento, né? Damos um orçamento e tudo mais. Então eu falo, põe na outra bomba. Ó, eu não sei o que tá acontecendo aqui, ela continua... Vamos dizer que as 2 bombas não estejam funcionando, ele não consegue funcionar. É óbvio que eu não vou demorar 4 horas para chegar lá, eu vou chegar o mais rápido possível. Se eu estou atendendo um chamado e sei que vai demorar, eu entro em contato com outro colaborador e vejo a possibilidade dele estar indo lá. Né? Então eu tento encurtar ao máximo esse tempo, é óbvio. Se eu puder chegar em 20 minutos, meia hora, eu chego. Legal. E dependendo como é que for, depende se às vezes eu tô fazendo um serviço, por exemplo, agendado, que é uma coisa tranquila. Dependendo como é que for, eu largo lá, E vai paro o que eu tô socorrer. fazendo, se não vai ter problema eu largar lá e vou socorrer. Se o outro colaborador não puder ir, entendeu? Então esse atendimento ele é 24 horas. Então por que é interessante a gente ter colaboradores ou até mesmo funcionários? Porque chega fim de semana, você tá lá no plantão.
É um plantão de fim de semana, é um plantão num feriado, é uma madrugada, né? Quem tem contrato, nós damos prioridade para quem tem contrato de atender fora do horário comercial. Tá? Maurício, você teve algum caso real que aconteceu assim, da pessoa não ter contrato de manutenção e deu um pepino, pediu assim, me socorre, pelo amor de Deus, e assim, tava muito catastrófico lá, não era tão simples assim a situação de se resolver? Sim, não tem muito tempo. A gente tem às vezes, tem síndicos profissionais, então eles cuidam de mais do que um condomínio. E tem síndicos, às vezes eles pegam uma gama de condomínios que não querem fazer contrato porque quer economizar, porque o condomínio é pouco, é baixo, enfim, o valor que entra não dá para ter uma despesa a mais. Então a gente acaba fazendo uma parceria com esses síndicos e eles chamam a gente sempre que necessário. Só que isso, para eles, vai gerar um custo diferente. Não é um recorrente, mas você sabe que ele sempre vai chamar você. Você é a prioridade. Mas eu deixo claro para eles. E a maioria das empresas, pelo menos que eu conheço, a maioria trabalha assim. Fora do horário comercial, a prioridade é o nosso contrato. Porque você me paga todo mês para ter prioridade. Com certeza. Entendeu? Que eu acho certo. Eu acho justo. Eu acho justo. Eu já passei por situações de falar assim, por mais que a gente tenha uma parceria, ou o seu condomínio me chama quando precisa sempre, chama só a minha empresa. Pode ser que eu não vou te atender. Agora, imagina lá numa madrugada, o seu condomínio não tem contrato, e eu tô atendendo um cliente meu. Você não vai largar seu cliente para ir atender o meu condomínio, é óbvio. Exato. Eu pago mais pra isso. Então, e aí nós temos o que diferencia para que você tenha um contrato ou não. Só que assim, o contrato hoje de condomínios, nós temos que pensar igual a um seguro de carro, igual a um convênio médico. Você paga para não querer usar. Né? Isso é verdade. E a gente tem que pagar, não tem? Você não paga lá o carro, o seguro? Fala, vou pagar, eu não uso, mas vou pagar. Hoje, são coisas que te trazem segurança, né? A mentalidade de um condomínio, ela tem que ser essa. Só que também nós temos N situações. Não é uma crítica que eu vou fazer, mas é importante o pessoal saber. Muitos síndicos, até por conta do condomínio ser chato, vamos dizer assim, tudo questiona que vai gastar, principalmente se é um síndico profissional, tá? Eles questionam muito o síndico profissional, que eu acho errado. Eles têm que saber o profissional que eles estão colocando dentro para trabalhar para eles. Tem que valorizar, né? o profissional que tá ali que também. Não lá, mas em todo que é lugar, né? Se você contratou, você tem que confiar no trabalho daquela pessoa. É que nem nós votarmos no presidente, naquele que tá lá, e reclamar dele. Você tem que saber o que você tá colocando. Sim. Nós pagamos o salário dele. Então é a mesma coisa lá. Então muitos síndicos sofrem com o quê? Ele sabe que tem que fazer, porque eu já deixei, tem que fazer isso, tem que fazer isso, tem que fazer isso, tem que pagar isso. Precisa ter um contrato, só que o condomínio não libera, o conselho não autoriza e ele não tem o que fazer. Eu tenho até essa situação que você perguntou, pra gente voltar, né? Pra não ir para outro lado. Eu tenho essa síndica que foi indicada por um amigo. E toda vez que ela tem acho que 8 ou 9 condomínios que ela é responsável. Todo condomínio que ela tem problema, os que não tem 1 ou 2 só que tem contrato. Os que não tem, ela sempre me chama. E ela, por coincidência, um dia me chamou, era meia-noite. Coincidentemente, eu estava indo deitar para dormir, para ir trabalhar no outro dia. Normalmente eu não atendo quando eu não tenho contrato, eu nem respondo. Ela me chamou até pelo WhatsApp. E ela falou assim: oi Maurício, tudo bem? Boa noite. E eu não respondo. E ela até me chamou pelo WhatsApp, esperando que eu respondesse só no outro dia. E aí eu acabei respondendo. Falei: tudo bem? Ela: eu tô com um condomínio próximo aí de você, que eles estão sem água desde tarde. Você consegue vir amanhã no primeiro horário? Eu falei: consigo. Mas eles estão sem água desde tarde. Falei: tudo bem. Olha, eu não costumo, eu falei pra ela, e ela sabe, eu não costumo fazer. Mas se você quiser, eu vou até o condomínio agora, meia-noite. Porém, o custo é totalmente diferente do horário comercial. Sim. Ela falou: eu não quero saber do custo, venha. É igual plantão, né? É igual plantão, gente. Sim, pessoas que trabalham de noite, em feriado, final de semana, o valor é totalmente diferente. E o condomínio tem que entender. E assim, é o dobro do valor que eu cobraria no horário comercial ou mais. E assim, eles já tinham feito testes e uma bomba... As duas bombas não estavam mandando água. Ligando. Não foi nem o caso de, lá, tem uma bomba funcionando, amanhã você vem ver porque a outra não funcionou. Aí eu fui lá, identifiquei que uma bomba não estava ligando por uma questão de ligação lá, e a outra realmente estava com problema. Então ela pagou o valor da minha visita, muito mais caro.
eu levei a bomba pra oficina pra ver o problema. Ela pagou o conserto da bomba e ela pagou pra colocar em ordem o painel que estava irregular. Por isso que não funcionou a outra bomba, que até dava pra funcionar. Eu tive que fazer tudo, né? Aí eu te falo. Eu vou falar em valores, tá? Pra vocês entenderem Foi um momento de quantos por cento? Eu vou falar em valores pra você. Se eu fosse lá no horário comercial, hoje eu cobro R$450 uma visita técnica. Tá. Um atendimento. O que é essa visita? Mas o que eu vou ter nessa visita? Maurício, faltou água. Eu vou lá, identifico o problema. Se não precisar troca de peça, conserto de bomba, eu vou pôr em funcionamento o sistema por aquele valor. Uhum. Precisa de peça, precisa de conserto, vai ser mais a peça, mais o conserto. Ok. E aí eu vou dar o retorno. Inclusive eu dou um retorno. Fala, se precisar retornar. Eu fui lá num dia, no outro aconteceu a mesma coisa. Eu vou retornar lá e não vou cobrar nada. Sem custo adicional. Sem custo. Isso. É igual consulta médica. Pra Eu essa ia falar a mesma coisa. Pra essa visita que ela me pediu à noite, na madrugada. Existe uma visita de manhã pra você ir lá, ver se tá tudo em ordem? Adicional? Adicional? Não, então. Aí Não. foi assim, ó. Nessa madrugada eu fui lá, atendi, vi o problema. Já tirei uma das bombas dela que tava com problema. Já levei na madrugada. E a outra eu consegui pôr em funcionamento pra abastecer eles, né? Essa visita, em vez de ela pagar 450, ela pagou 1.000. A diferença... Tudo tem um custo. Ela não É reclamou isso. nada. Nada. O painel pra pôr em ordem... Depois eu cobrei o conserto da bomba, ok. O conserto seria cobrado mesmo que ela tivesse um contrato, tá? Esse conserto é a parte. Eu tenho lá no meu contrato tudo que inclui e o que Não, não até inclui. aí é de peça. Normal. Não tem o que fazer, sim. Conserto, tudo. E aí eu não cobro a mão de obra pra instalar e desinstalar. Sim. E ela pagou pra eu adequar o painel dela, que estava irregular, porque alguém mexeu, não sabemos quem foi, ela também não sabe. Pra adequar pra o quê? O painel lá, nós temos também uma situação. O painel, ele tem alguns painéis têm a função. Lá em cima pediu água, ligou a bomba 1. Encheu, desligou a bomba 1. Quando vai pedir água de novo, ele já liga a bomba 2 automaticamente. O painel dela tinha isso, porém estava desabilitado. Foi questão de ligação. Um profissional meu foi lá, resolveu o problema. Ela teve que pagar por essa adequação, porque foi mexido. Se ela tivesse o contrato... A bomba 1 já tava cansada. Já tava cansada, precisava ser trocada. Se ela tivesse o contrato, ela não pagaria os 1.000 do atendimento e não pagaria esse ajuste que eu fiz no painel. Ela ia pagar só o conserto da bomba. O que ela gastou entre o atendimento e mais o ajuste do painel... Por ela ter só 2 bombas lá, ela pagaria quase 1 ano de contrato. Então, e aí Nossa. você mostrou isso pra ela? Sim, ela sabe. E aí, fez o contrato? Não. É porque Por quê? depende Porque não muito... depende dela. Às vezes não mas depende então, do síndico. mas Não aí é depende que do tá. síndico. Não depende do síndico, mas o síndico poderia ter mostrado Mas isso eles pros mostram. condôminos. A maioria mostra. E, quer dizer, não, eu prefiro gastar Não aceita, às vezes. e não Se aceito. o pessoal questionar, se o síndico... Olha, é difícil um síndico que não faça, até porque ele tem que se precaver. Sim. Do mesmo jeito que eu faço um relatório, chega amanhã e fala assim, Maurício, você não falou. Falei, E tá assim, aqui, ó. querendo ou não, é um problema pra ele. Ele que vai escutar Pra ele. todos os Se condôminos. ele não informar, se o condômino questionar, a gente gastou quase R$2.000 fora a manutenção da bomba. Sabe o que o síndico vai falar pra eles? Então, Eu avisei. você ia gastar só o conserto. Eu avisei que precisava ter um contrato É. aqui. Entendeu? Nossa, porque muito existem valores pra quantidade de bombas, pra tudo isso. Nós que moramos em condomínio, a gente não imagina O tudo tanto isso. de coisa burocrática que tem por trás. E as pessoas que mais questionam são quem não é síndico. Até o síndico é o responsável. mas sabe- Quem questiona é mais quem não sabe o que Mas acontece. sabe por que isso? Porque nós que moramos em condomínio, a gente quer ver o bonito, a estética. A gente quer ver funcionando, né? A gente não quer ver o por detrás. E não só isso, viu? E na eu cabeça vou do defender condomínio? mais uma vez o síndico aqui, com uma outra situação. Às vezes precisa fazer certas coisas que eles questionam e aí não autorizam o síndico de fazer. Mas por uma piscininha pro lazer do fim de semana, tudo é liberado, tudo aceita. E muitos lugares é assim. Então, é mais uma defesa que eu faço a eles. Síndico, zelador, porque acontece muito. Gil, vamos aproveitar pra gente falar sobre o nosso patrocinador, o nosso querido apoiador, o Estúdio. Estúdio Rocha, patrocinador. Vamos colocar aí Na tela. na tela. O Estúdio Rocha, um ambiente bonito, olha, localização ideal, um espaço bem agradável para vocês, ó, com cafeteria, bomboniere,
salas próprias para reuniões. Então, se você está precisando de uma sala, vem aqui nos conhecer. O auditório, também temos um auditório bem legal, confortável. E o atendimento excepcional, né? Venha fazer... São nossos parceiros São há nossos. 4 anos. Nós temos uma sala de recepção para a pessoa que você quiser. Ó, seu assessor de imprensa, seu videomaker, você quer trazer ele pra ficar gravando, esperando você, quer trazer alguém da família pra te acompanhar, nós temos um local aqui pra ficar esperando, né, Gi? Espaço bem um agradável. espaço realmente feito pra receber vocês da melhor forma possível. Lembrando que o café é de verdade, não é Não fake. é fake. Podem vir aqui comer. Já falaram no comentário, eu tive que pegar um pra morder, porque falaram que era era cenográfico. Cenográfico não é Não, é de cenográfico. verdade, tá? E, gente, vamos tirar. Vamos falar. Vamos dar bom dia pro pessoal? Vamos. Vocês que estão com a gente aí, Olha, alguns agradecimentos. Gostaria de estar falando bom dia aqui. Olha, bastante gente ao vivo aqui com a gente. Inteligência Raiz, Tá obrigada. sempre presente. Muito obrigada. Mundo do Podcast. O Túlio Rocha. Túlio, muito obrigada, nosso parceiraço. parceiro, né? O Ale, que também tá aqui. O Silvio Carpe também está presente. Silvio, muito obrigada. Precisamos marcar um almoço novamente, hein? Vamos marcar. A Maria Concebida. Desculpa, Mãe do Maria. Alê, maravilhosa. Assiste todos os podcasts que acontecem nesse estúdio. Temos também a Bianca, a Helenice e o Carlos. Muito obrigada Plateia pela participação. comprada, tá? Plateia comprada, isso aí, tá bom? A família não vale, a plateia é tudo comprada. Tadinhos, não fala Gente, assim muito deles. obrigada por todos vocês estarem acompanhando a gente. A audiência de cada um de vocês é muito importante pro projeto continuar ativo e principalmente para vocês apoiarem a pessoa que tá do outro lado aqui com a gente. Muito obrigada. Obrigada. Maurício! Antes de vocês continuarem, eu quero dar um presentinho pra Mentira! Você trouxe um presentinho claro. pra gente? Gosto assim, hein? Ó, eu nunca venho, é difícil eu vir. Quando eu venho, Verdade, eu vou vir a presente. verdade. Ó, esse é pra você. Muito obrigada! Feito pela Cagil. Cagil. Eu tô dando um presente pra quem fez o presente. Gente, mas peraí. Eu não sabia que ele ia dar esse presente. E Ai, que incrível! não tem problema nenhum. Ó, eu não sabia disso. Olha, nós temos aqui comprovação real de produtos e a qualidade dos trabalhos da Cagil. Em defesa, minha defesa. Mas por que você não mandou colocar Ah, é bem isso que eu ia falar. Isso não é justo. Porque eu não sabia. Mas como você fez, você pode pôr o nome. Muito bom. Olha que coisa linda, gente, a garrafa. Olha que lindo. Produto e serviço da Cagil. Muito obrigada. Obrigada. Aconselho, muito bom. E ó, aproveitando, se vocês quiserem, sigam a Cagil personalizada. Diferencial da Cagil, não tem mínimo de peças. E isso é muito difícil você encontrar Muito em importante, muito importante. Quantas Em lojas peças personalizadas. você precisar. Ó, veio até. Ó, o Maurício colocou até o cartão dele, viu, Maurício? Você Vou dar viu, lá no meu gente? condomínio. Vai Agradeço. aparecer mais Depois pra eu te mando o frente. cartãozinho Me virtual. manda Você pode que mandar eu vou diretamente lá, pro vou síndico, dar pro lá zelador. pro síndico, com Gente, certeza. sensacional. Muito obrigada. A pessoa que faz. Gente, ela é olha, boa. e olha que interessante. Esse tipo de coisa serve como divulgação gratuita. Você tá em qualquer lugar usando isso aqui com o logo de uma outra marca, você tá divulgando a sua marca sem custo adicional. As pessoas reparam, as pessoas notam. certeza. A gente vê no metrô a galera com mochila. Eu sou uma delas, né? Eu fico assim, tentando Eu presto ler, atenção vou também. atrás, pesquiso, porque é curiosidade. Então é uma divulgação gratuita da sua marca e isso é muito Porque legal. dependendo também o seu ramo, pode ser um potencial cliente, né? Com certeza. Com certeza. Maurício, vamos continuar falando, vamos falar aí sobre alguns problemas que você identifica no dia a dia desses condomínios. Você comentou sobre sinais que os síndicos podem visualizar sobre isso. Você comentou quando o problema já aconteceu, o que você pode fazer aí. Mas, falando especificamente das bombas, né? Você citou alguns problemas, mas... E na hora da instalação? Qual problema pode acontecer se um profissional
que não sabe tecnicamente direito fazer aquilo, qual problema aquilo pode gerar para o condomínio, além da falta de água. Porque assim, vamos lá, deve impactar o bolso também, né? Vamos lá. Se a empresa é responsável por aquilo, qualquer problema que acontecer vai ser responsabilidade nossa, né? Se eu atendi lá, se eu quebrei o cano, se eu queimei a bomba, se eu fiz qualquer problema meu. Você não vai chegar e falar assim, olha, quebrou, você vai ter que pagar. Não, o que é importante, tá? O que é importante e acontece muito, muitas empresas têm muitos profissionais ótimos, aonde eu aprendi, tinham muito bons, eu ainda tenho contato com eles, que às importante. vezes, e eu vou ser sincero, muitas coisas ainda que eu não lembro ou que eu não sei, eu tenho o aval do dono da empresa para entrar em contato com aquele profissional que é específico para aquele serviço, para ele me ajudar. É uma parceria. Uma parceria. Eu passo o serviço pro meu ex-patrão e ele passa o serviço para mim. Que legal, gente. Nós fazemos isso, que é importante hoje. Então, assim, o que acontece? Acho que para evitar esse tipo de problema, é colocar a empresa responsável, você tendo contrato ou não com eles, por exemplo, às vezes a pessoa me chama para dar um orçamento, para fazer um reparo, até para minha bomba tá queimada, me indicaram você. Eu vou lá e tiro. Independente de não ter contrato, a responsabilidade é minha, né? Se você coloca um profissional que não tem um conhecimento ou que vai causar um problema no condomínio, por exemplo, colocar o zelador. Tem zelador que faz tudo. Sim. E às vezes ele vai falar, apesar de ele ser faz tudo, ele precisa ter consciência que ele pode causar um problema. Então, se o condomínio colocar um profissional que não é para aquilo, ou um faz tudo, porque existe hoje, até porque as pessoas precisam trabalhar, a gente tem que entender que às vezes um eletricista, às vezes ele, por ser uma parte elétrica, um painel de bomba, ele vai se pôr a mexer, só que às vezes ele não sabe em relação à bomba. Ele pode entender da parte elétrica, mas não sabe como é que é o funcionamento da bomba. Porque é uma diferença, né? Exatamente, existe uma diferença. Então, vai causar um problema grande para o condomínio. Então, o que a gente aconselha é sempre uma empresa especializada daquele serviço, né? Muitas empresas hoje de bombas até mudaram bastante. Antigamente, as empresas de bomba também tinham essa parte de piscina, de manutenção da piscina, de limpeza, vamos dizer assim. Hoje existem muitas empresas que só fazem a piscina, né? Eu tenho um parceiro, que é uma parceria com uma empresa de piscina, porque eu já não mexo mais com piscina de limpeza. Por quê? Porque existe também o fator, vamos lá, a empresa de piscina, ela tá lá para fazer a manutenção da piscina, só que ela precisa manusear a bomba para poder fazer uma aspiração, um giro de produto, né, uma filtragem de produto. E às vezes, se ele não souber o que ele tá fazendo, ele vai danificar a bomba. Né? É até uma coisa legal de falar, que pode gerar um problema pro condomínio. É interessante falar. Eu acho que as empresas de bomba e de piscina, se são tem cada um o seu segmento lá dentro do condomínio, seria legal se conversarem. Por quê? Porque o que a gente vê muito, tá? Que é um problema pro condomínio, porque fica um jogando pro outro. Sim. O cara da manutenção de piscina foi lá e fez a manutenção, fez uma manobra errada e estourou a bomba. A culpa é do cara que mexe com a bomba. Não é a culpa dele, né? Então. Viu? Eu não sei nem falar. Você nem é a empresa que limpa a piscina. Eu não precisei nem falar. E também tem o outro lado. Às vezes o profissional da bomba vai lá, faz alguma coisa, esquece, deixa a parte de filtro errada, faz alguma coisa que vai dar problema na água. Ele vai lá e fala que foi o cara da piscina. O problema é do cara da piscina. Nós temos dois lados, tá? Eu não tô culpando o cara da piscina porque eu já fiz manutenção da piscina. Agora eu tenho uma empresa responsável, que é a Premier. Sim. Então, e eu acho legal já que você entrou no quesito de parceiros, a gente acaba fazendo essa pergunta no final. Mas já engatou da match. O projeto nasceu do podcast por uma questão de parcerias e a gente aborda com toda pessoa que vem sobre como foi a importância de ter parceiros no decorrer da caminhada e da jornada de empreender. Volto à nossa fala inicial. A gente sabe que teve gente que pisou na bola, que teve gente que não foi, mas assim, nós tivemos parceiros estratégicos que nos ajudaram a crescer. E eu queria saber como é que foi isso pra você, de ter parceiros, de ter pessoas que te ajudaram a chegar hoje onde você tá e como você enxerga isso. Muito bom, porque assim, eu gosto muito de falar dessa pessoa que é o dono da empresa que eu trabalhei,
Porque eu sou muito grato, primeiro pelo aprendizado, que eu aprendi na empresa com dele, o que eu certeza. faço hoje, que é o meu ganha-pão. E também porque ele, de cara, ele chegou pro financeiro dele e pra parte comercial dele, porque eu comprava muito dele no começo. Eu não tinha cadastro em empresas fabricantes, hoje eu já consigo ter um acesso maior, só que também ainda compro muito dele, porque muitas empresas é mínimo de compra, sim. É uma burocracia. A gente entende que cada um faz da maneira para se precaver Sim. de um inadimplente, a gente entende, porque eu também procuro fazer da melhor maneira para mim não ter inadimplência. Mas, enfim. Então ele me abriu e ele abriu para mim de cara. Ele foi meu primeiro fornecedor, vamos dizer assim, onde eu trabalhei. E eu não sou concorrente dele porque ele é grande demais perto de mim. Mas tem para todo mundo. Como nós estávamos conversando no off aqui antes de começar o podcast. Tem espaço para todo mundo. Hoje, 4 sobradinhos que derrubam faz um prédio. Então tem para todo mundo. E o que ele fez? Chegou no financeiro dele e na parte de vendas dele, de atendimento, falou assim, ó, esse aqui o Maurício trabalhou para mim, você pode liberar pagamento como condomínio, como empresa já que já compra muito da gente. Legal, tá vendo, já. E se ele tiver problema para mudar boleto, pode fazer o que for preciso, pode falar comigo antes. Se ele quiser, ele vai falar comigo, eu converso com ele, a gente faz da melhor maneira. Mas para ele pode fazer. Então hoje, Legal. por mais que eu deixei de comprar muitas coisas dele, eu sou muito grato a ele, principalmente. Legal. Ele foi o primeiro. Eu sou muito grato. Tanto que eu vou ser sincero, muita coisa que acontece a mim que é legal falar. Aí vai do caráter da pessoa, tá? Sim. Eu era responsável na empresa dele pela região da Zona Sul de São Paulo. Quando eu saí de lá, todo funcionário que ia lá fazer serviço, todos perguntavam de mim. Pô, cadê o Maurício? E muitos eram meu amigo e falavam assim, Tinha contato, ele né? abriu a dele. Me dá o contato que eu vou pôr ele aqui. Então, muitas pessoas me chamaram, eu gosto de falar isso, como eu falei, por gratidão. Ó, vem aqui que eu vou tirar a empresa e vou pôr você. Eu falei, você tá satisfeito com eles? Eles estão pisando na bola? Não muda. Não, tô satisfeito. Então não troca. É. Ó, não tô satisfeito. Então primeiro eu vou te dar o contato do dono. Você fala em meu nome, fala que você falou comigo, que você ia me colocar lá e fala que... Porque ele vai resolver. Se daqui 1 mês, 2... Ele não resolveu. Porque ele não depende só dele, depende Sim. dos outros profissionais. Se não tiver jeito e você falar que realmente vai trocar, aí sim eu venho aqui. Mas eu vejo isso como caráter. E lealdade. E lealdade E lealdade pelo à pessoa que ele fez. que te ajudou, E sabe? eu vou ser sincero pra e te você. ajuda, né? E eu não vou mentir, isso aqui pode parecer até porque a gente tá aqui num podcast, muitas pessoas vão ver, só que você pode ligar pra ele, eu deixo o telefone dele aqui, você expõe aí, pede pra ligar pra ele e perguntar de mim. Quando eu vou lá, o prédio me liga, eu sei que é um prédio que vai tirar ele de lá, eu falo, ó, o prédio vai te tirar. Falou que não, se não for eu, vai ser outro. Ele fala, então vai, porque eu sei que você... Porque eu vou ganhar o meu e indiretamente ele também, porque eu ainda compro dele. Dependendo do serviço, eu contrato o profissional dele pra fazer. Mas eu acho isso, assim, dentro do meio corporativo, eu dou tanto É valor muito a difícil, isso, sabe? mas é Você difícil. ser leal à pessoa que te deu a mão, você ser leal à pessoa que, tipo... E vou te falar que é difícil. É difícil. Muito, tô falando, é muito que, difícil. Meu, eu já ouvi de parceiros falar assim, meu... Mesma coisa, gente que já trabalhou comigo, eu falo assim, cara... eu tenho uma agência também, tudo mais. Como é que tá? Você tá sendo bem atendido? Não tô. Falei, então vamos conversar. Tá sendo bem atendido? Tô, então continua. Continua, se uma hora der errado, você fala comigo, mas eu tenho várias outras coisas que eles não fazem. Que você ainda pode me ter também, né? Com certeza. E assim, meu, eu dou muito valor, ainda mais quem começou comigo eu no nada. Sabe? Eu no pouco. Somos 2. Eu assim, Três, faz então. por mim por 100 reais. Cara, eu sou muito grato. Quando eu tiver 1000, eu vou ter prazer de continuar com você. Eu vou fazer com você. Sabe? isso mesmo. Então, assim, eu dou muito valor a isso. A pessoa entender o meu momento e entender que quando eu chegar lá, eu não vou esquecer dela. Eu também sou. Não vou. E eu acho assim que hoje, eu sinto que falta isso Falta. nas pessoas pros empresários Mas crescerem sabe por ainda quê? mais, sabe? As pessoas, os empresários, tem muitos empresários que só querem pensar neles. Eu tô ganhando, eu. E não é só um eu. É nós. É uma parceria, É gente. um exemplo com o meu ex-dono, com o dono do lugar que eu trabalhei. É simples. O cara tá lá há 30 anos no mercado.
Ele vai perder? Ele O não que ele vai perder se ele me ajudar? Nada. E fora, aí é o que a gente tava falando. Também vai da pessoa. O cara é muito bom coração, é bom caráter. vai Ele da ajuda, ele ajuda. Falando rapidinho, como eu falei, eu gosto de citar porque eu me espelho muito de como ele começou. Sim. Ele começou com familiares e hoje ele tem familiar que saiu da sociedade com ele, abriu a própria Ai, que legal. Ai, tá vendo? e Mas ele pensando no continua dinheiro, tá? Uhum. E mesmo assim ele ajuda. Aí, ó, Ai. tá vendo? E depois de um gente? tempo, esses profissionais saíram, viram que um precisa Isso do é outro. muito bacana. Então é muito legal. Eu gosto Vamos disso. aproveitar agora para passar um vídeo institucional da MF Bombas para vocês conhecerem um pouco mais sobre eles. E não deixam de seguir eles, hein? Sim, @MF_Bombas. Manutenção e instalações hidráulicas. Atuamos com manutenção preventiva e corretiva, garantindo o funcionamento eficiente do seu sistema. Somos especialistas em bombas, motores elétricos e sistemas de pressurização. Também realizamos higienização e conservação de piscinas com qualidade e segurança. E quando você mais precisa, estamos prontos. Atendimento 24 horas. MF Bombas, agilidade, confiança e compromisso com o seu funcionamento. Na MF Bombas, Vocês você viram, encontra né? soluções completas. @MF Bombas vai aparecer embaixo do nome do Maurício para você seguir a página deles. E vamos entrar numa questão aqui. Para um síndico ou um administrador que quer evitar problemas, a gente já entendeu que tem que fechar o contrato de manutenção, né? Mas qual seria o seu conselho? Um conselho que você pode virar para uma pessoa que gerencia um prédio, dentro desse ramo aí de instalações de bombas, um conselho que você pode deixar para essa galera de prédio? Tá. Eu acho que seria muita... Eu não sei se é a palavra, seria muita prepotência minha deixar um conselho para um síndico profissional, ou não, mesmo que não seja profissional, ele já está habituado com a vivência. Eu acho que um conselho legal, até para síndicos do próprio condomínio, que seria um morador, né? Apesar de... Porque tem gente que é assim, temos lá o síndico já de alguns anos, ele sempre vai ganhando as eleições e vai ficando porque ele faz um trabalho bom. Quando o trabalho dele não tá legal, às vezes você mora lá e você tá meio familiarizado, você fala assim, eu acho que eu quero ser porque eu quero mudar, porque eu acho que não tá legal, e tem pessoas que te apoiam e você sabe que você vai entrar pra síndica. Pra, de repente, vamos colocar os mais novos, os recentes, ou os que... para os que escutam o que a gente fala, porque eu não sei mais que ninguém, e eu não sou... E a gente tá sempre aprendendo, Eu não né? sou o melhor e nem o pior, nós estamos sempre aprendendo. Eu acho interessante... independente do contrato ou não, que nem você falou assim, a gente fala, primeiro é o contrato. É que o contrato vai te dar uma segurança. segurança. Né? Eu acho uma importante. burocracia necessária. Como falamos lá no início, E é uma você- segurança pros dois lados, você né? tem seguro de carro pra não usar, você tem convênio pra não Sim. usar. Nós não queremos Sim. usar, porque se estiver usando, é porque tem alguma coisa errada. Sim. Mas eu até não falei lá, só peço até desculpas, só pra colocar até pra pessoa entender. Às vezes o que você paga, o que você gasta num mês, vamos supor que você precisa chamar 10 vezes lá o condomínio, precisa chamar 10 vezes para ver problema. Se você Jesus. tiver um contrato, você não vai ter custo a mais por Nenhum. isso. Se você não tem contrato... Vai somando, R$1.000 Soma, a vai cada somar. visita. Não, vamos colocar o normal, o mais barato, que é 450. 10 visitas são 4.500. Às vezes você não gasta Fora isso num ano no com o ano. contrato. E fora o valor, se tiver Fora alguma o valor coisa, de outra né? coisa, entendeu? Então, assim, voltando, o conselho que eu acho... Não é um conselho, eu acho que é só uma observação. Como eu falei, conselho eu acho que é muito prepotência minha. Realmente ver uma maneira, o síndico, até o mesmo zelador, porque como o zelador ele tá mais de frente do que o síndico. Ele recebe mais as coisas do que o síndico. Sim. Ele tentar... Hoje existem grupos de síndicos que eles se conversam, um ajuda o outro, existe, é muito legal. Tentar ver a melhor maneira de não convencer, mas de mostrar pro morador ou pro conselho do condomínio o quão é importante ter um contrato, ou pelo menos manter aquela empresa parceira, Legal. né? E mostrar para eles, se eu tiver o contrato, vai ser atendido de um jeito. Legal. Se eu Se não não tiver, tiver- às vezes aquele parceiro, por mais que ele é parceiro, ele não vai conseguir vir aqui. E nós não vamos poder crucificar ele e falar, tá vendo? Quando precisou, não. Quando precisou, se você tivesse contrato, ele vai vir. Sim. Então acho que é isso. E agora a parte difícil. Um conselho
pra quem quer entrar na área, Maurício. A pessoa que quer empreender, que teve... É difícil. Porque, gente, olha... vamos lá. Hoje, nós estamos... Tem pesquisas da Globo, G1, pesquisas fora do país que mostram que hoje a dificuldade do Brasil são serviços manuais. Sim. Nós não temos mão de obra manual. Ninguém quer trabalhar mais. E esse é um serviço que é manual. Não vai fazer uma coisa, manual. Não tem Sim. como. Não tem como. Conselho para quem vislumbrou aí uma saída e que quer entrar na área. Na área é assim. Eu vou falar até por experiência. Se eu tivesse mais conhecimento, seria melhor pra mim. Estuda. Pra mim. Mas eu entrei por uma necessidade, como eu falei no começo, sim. né? Eu não queria voltar a trabalhar pra ninguém. Eu queria me reconhecer o meu trabalho, já que o lugar não estava me reconhecendo. E então acho que o conhecimento, quanto mais conhecimento antes de arriscar, porque a gente sabe que empreender hoje em dia no Brasil é difícil. É difícil. Então, ter o máximo de conhecimento possível, tá? Até falando financeiramente também, porque, como eu falei, como eu entrei por necessidade, consequentemente, eu passei muito aperto. Enfrentei separação no início, enfrentei outras coisas também no decorrer desses 8 anos. E aquela, quando a gente tá começando, a gente cobra o valor no chão só pra ver se tira alguma coisa. Exatamente. E às vezes não é o justo pelo trabalho que a gente tá prestando. Exatamente. O que você faz? É o que a gente não pode pensar. Hoje, eu passo um valor... mas o outro ali tá mais barato. Faz lá, é isso, gente. Você me procurou pela minha qualidade, até principalmente como indicação, tá? Eu falo isso porque muitas coisas hoje, dificilmente eu vou procurar. Eu vou por uma pessoa que às vezes é até mais chata que eu e peço uma indicação pra ela. Então, assim, você tentar se estruturar o mínimo possível pra começar. Eu digo em relação a financeiramente, né? Fala assim, bom... que eu vou precisar para segurar aí por uns 3 meses, que é o que falam, né? Porque do mesmo jeito que a empresa te contrata por 3 meses para ver se você serve para ela, você precisa se estruturar como se você fosse ter um funcionário. Sim. Tem quem consegue se estruturar para já começar com funcionário, eu não consegui, infelizmente, por conta da minha necessidade, mas também eu acho que mesmo se não fosse necessidade, eu tivesse escolhido começar, eu ia começar sozinho. Isso é muito difícil, porque eu cuido da parte financeira, administrativa, eu cuido de tudo. É o empresário. Pra eu estar aqui hoje, não foi fácil, né? E quero agradecer você por estar aqui com a gente. Foram meses de alinhamento de data. Foi mesmo. A Sâmia sabe, ela me conhece. Uma aula, né, pra gente. Pra quem não sabe, ela é minha parente torta, que a gente enche o saco, mas assim, ela sabe, a gente conversava muito em reuniões de família, conversava muito, não dá. Eu vindo pra cá, eu até falei pra você, que eu tive uma ligação de um prédio. Vixe. A minha sorte foi que, primeiro que eu tenho palavra, eu falei pra ela que eu não ia dar pra trás. Independente do que fosse, o prédio ia ter que me esperar, mas eu deixei algumas pessoas de sobreaviso. Mas eu consegui resolver com um zelador que a gente tem a parceria. Às vezes ele consegue resolver. Tem que ver, zelador é tudo. Que é um negócio legal de falar. Se o síndico tem a confiança no zelador, porque tem muito zelador que não quer assumir essa responsabilidade. E não é obrigação dele, tá? Mas se a gente tiver essa parceria com o zelador, ou tem prédio, principalmente prédio comercial, tem manutencista. Então o manutencista ele tem que pôr a mão nas coisas. Então se a gente tiver essa conversa, o síndico deixar aberto, assim, pode conversar, se ele conseguir resolver por telefone, tá ótimo. Mas eu vou sempre frisar, não é obrigação do manutencista ou do zelador, não é obrigação. É que isso antecipa um problema pro condomínio. Você imagina quantas famílias não estão lá sem água. Se eu conseguir mudar a bomba de lugar, eu vou pôr água para essas famílias, até a empresa responsável chegar. Entendeu? E olha que legal, a gente acabou citando de novo a questão de parceria. E o Maurício falou muito aqui sobre, ainda mais conselho para quem quer iniciar, sobre estudar. Vai fazer um curso de hidráulica. Elétrica e hidráulica. Pra começar nesse ramo, você precisa saber elétrica e hidráulica. Eu ia falar o básico ainda, sabe? Gestão financeira. Eu aprendi na marra isso, viu? Aprender a fazer conta é importante, gente. É importante, mas... É muito importante. Gente, o que eu penei... O que eu sentava... eu sentei com ele já, ficou comigo, ele... Ela pediu muitas ajudas e meu marido. Eu falei, gente, não tá conseguindo, não tô conseguindo precificar. As contas não estão batendo. Não, e assim, era difícil. Então, assim,
faz parte também de empreender você ter um déficit. Não dá pra gente saber tudo. Eu aprendi isso na E marra tá e eu sei tudo que bem. ajudou muito ela. Isso foi muito bom. Nossa, então Eu aprendi assim, na marra. conversa, tenha pessoas com que você possa dividir, pedir conselho. Isso é legal também. Ajuda a gente a crescer. E falando disso, justamente sobre financeiro, normalmente, quando a gente chega num nível aí de receita, a gente precisa começar a ter um contador. Vamos chamar a Riquena Raquel Contábil. Pode pôr, pessoal, o vídeo da Riquena. Vamos falar sobre esse nosso parceiro que cuida da nossa gestão financeira. Empreender não é uma tarefa fácil. A pressão do dia a dia e as responsabilidades podem ser sufocantes. Tributos, regulamentações complexas e decisões cruciais que tomam todo o seu tempo. Mas você não precisa carregar esse peso sozinho. Faz tempo, adoro um doce. É para isso que a Riquena Contábil existe. Transformamos a complexidade em clareza, para você focar no que realmente importa, seu negócio. Oferecemos suporte completo, desde a abertura e legalização da sua empresa até a consultoria contábil e fiscal. Cuidamos do seu planejamento tributário estratégico e damos o apoio necessário para o seu crescimento sustentável. Mais do que contabilidade, somos uma parceria estratégica focada nos seus resultados. Riquena Contábil. Entre em contato hoje mesmo e vamos crescer juntos. Siga-nos no Arroba Instagram. Riquena Contábil, entre em contato com eles, é um parceiro de contabilidade nosso que pode te ajudar a você gerir e gerenciar melhor o seu dinheiro. Estamos indo pro finalmente, eu ganhei um presente incrível aqui. Eu também ganhei. Eu não sei onde você fez, né? Eu vou testar a qualidade do produto, tá? Pra poder te passar. Pra você realmente continuar ou não com esse fornecedor. É, Eu preciso acho que ver. você tem que continuar com o fornecedor, porque ela é Eu preciso muito do seu bom. feedback, né? Do seu eu preciso. Não, do meu você também precisa. Fornecedor bom, pode entrar em contato com a Cagil Personalizados. Você não falou, mas eu tô falando. Pode entrar em contato, a Cagil Arroba Cagil Personalizados. vai estar aí embaixo também. E qualquer coisa que vocês precisarem, nós estamos à disposição. E para você também precisar Agradeço. de brindes para dar para os seus clientes, para os síndicos, para o zelador. É assim, Nós ó. estamos à Dia do disposição. síndico. Dia do síndico, lembrança de fim de ano. Viu por que você tem que ter um caixa, você tem que É, se planejar financeiramente? Você precisa de tudo isso. Agora é a hora do merchan. E a palavra é sua, é a hora da sua divulgação mesmo. Passa telefone, fala pro pessoal te seguir no Instagram, é seu momento de merchan. Bom, o que eu posso dizer pra vocês é: tenham um contrato, não é só por negócio, porque eu vou ser sincero pra vocês. Às vezes tem um contrato que pra mim, se eu tiver aqui 2, 3 vezes no seu condomínio, não paga o valor do contrato, não vale a pena pra mim. Então a gente é muito legal frisar isso, que às vezes um contrato não paga, às vezes que você foi lá pra atender uma emergência. Quantas vezes você precisar, vai ser atendido. Eu vou deixar o meu telefone, eu deixo o meu direto, né? Que eu gosto de, como eu falei, de estar à frente, então eu atendo tudo. Que é o meu celular, que é o 11 97408 4341. Eu normalmente atendo qualquer horário esse número, mas nós temos um de plantão, que eu nem vou divulgar aqui, porque esse plantão é só para quem tem contrato. Ó, diferencial. Então prestem atenção. Pô, o Maurício teve lá no podcast, vou ligar pra ele que eu tô com um problema aqui no meu prédio depois do horário comercial. Eu não vou atender nesse número que eu te dei não, é só o plantão. Então, esse é o diferencial, é exclusividade pra quem tem contrato. E como ela já colocou, o @mfbombas, estamos iniciando aí num trabalho com o Instagram, tá? Até com a ajuda da nossa querida Sami aqui. Eu tenho que falar querida, né? Porque senão... Mas é sério, Brincadeira, gente. gente. A gente dá, vocês, eu comento muito, vocês sabem que a gente tem uma agência de marketing digital e a gente dá todo esse suporte, sabe? De como começar, como iniciar. E às vezes você não precisa ter um contrato recorrente comigo. É o ideal, mas a gente faz um trabalho específico só de suporte e assessoria. Então, durante um mês, a gente te mostra os canais, te mostra onde fazer, onde fazer cada coisa ali.
E a MF Bombas está iniciando esse trabalho no digital. Então você que é empreendedor e sabe o quanto é custoso, o quanto a gente rala para conseguir um seguidor, dá esse apoio, Exatamente. entra lá e dá um like. Eu vou fazer uma observação aqui, que ela sabe que eu sou engraçadinho. Pra mim, ela tem que fazer de graça, senão meu irmão põe ela pra fora de casa. Brincadeira, Você vê pessoal. como é que é. Ó, a família é a primeira que apoia. O trabalho tem que apoiar. dela vale cada centavo. Eu não vou falar nada, porque em briga assim de família é melhor a gente nem se meter. Vamos fingir O trabalho que não vale estou cada aqui. centavo. Muito Pode obrigada. procurar ela que vale a pena. Maurício, muito obrigada pela sua participação, por você ter aceitado esse projeto, que eu sei que não é costumeiro para você aparecer, estar à frente Não das gosto. câmeras, mas é um trabalho que a gente está começando a construir, da galera conhecer mais e muito mais vezes, né, a MF Bombas. Então, muito obrigada pela disponibilidade, que eu sei que o horário e o tempo é, ó, apertadíssimo. E Maurício, obrigada também por estar te conhecendo, obrigada por ter feito os brindes que eu não sabia, volto a falar que eu não sabia que, bom. eu ia ganhar, Que bom, tá foi bom? uma Vou pôr o surpresa meu boa. nome, vou mandar uma foto pra você com o meu nome. Obrigada, e Sâmia, obrigada mais uma vez amiga? pela parceria, tamo junto aí. Tamo junto. E estamos à disposição. Eu agradeço vocês, eu que agradeço por estar aqui, por me deixarem à vontade. Toma Peço café de desculpa. graça. Tomar Nossa, ó, pãozinho tá sensacional. É de verdade, De verdade, ó. Agora tem que esperar Agora pra você falar. vai falar, tá vendo? Mas olha, é isso. É um agradecimento. Estamos aí já encerrando. Muito obrigada. Você que ficou com a gente essa terça inteira. É uma terça-feira de feriado. Eu espero que você tenha aproveitado esse feriado, tenha descansado e tenha aprendido com a gente coisas que você pode solicitar e cobrar do seu síndico, do seu zelador, e você pode ter esse cuidado aí de atenção em ajudar eles também, porque às vezes eles podem precisar de uma indicação de uma pessoa boa que trabalha com isso, E né? eles precisam também que o morador entenda que tem coisas que Não é de precisam ser bate-pronto. feitos. E que não é de precisam ser feitas, bate-pronto, né? Não é sim. de bate-pronto. É. Tá? Gente, ficamos aqui mais uma terça-feira. Espero vocês na terça que vem. Muito obrigada. Beijo, tchau, tchau. tchau, tchau. Tchau, galera.